Quem deu crédito à nossa pregação? A pergunta. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem quer ver Deus operando na sua vida? Porque o braço do Senhor se manifestar, Ele operar na nossa vida. Mas Ele pergunta primeiro, quem deu crédito à nossa pregação? E a pergunta cabe hoje, aqui. Olha aqui para mim, quem está dando crédito à pregação do Evangelho? Porque aqui não é outra pregação. E nós não temos pregado outro tipo de pregação. Nós temos pregado o Evangelho aqui nessa igreja. O Evangelho de Cristo, o que Jesus ensinou. E a pergunta é, será que as pessoas estão dando crédito? Estão dando ouvido? Porque o apóstolo Paulo falou, vocês estão voltando a dar ouvido a fábulas judaicas, aos mitos judaicos. Aqueles cristãos que um dia conheceram a mensagem da cruz, conheceram a revelação do Evangelho, mas eles estavam voltando para os mitos judaicos. E o que eram os mitos judaicos daquela época? E que existe hoje também? Rituais, sacrifícios. A pessoa acreditar que ela só é abençoada se ela fizer um sacrifício. A pessoa acreditar que ela precisa tocar em alguma coisa, num objeto. Que ela precisa ver alguma coisa. Ritos que se usavam no Velho Testamento, antes de Cristo, e que quando Cristo veio, Ele desfez tudo isso. No Evangelho não existe isso. Amém? No Evangelho só existe a fé no Senhor Jesus Cristo. A fé, como falamos no domingo passado, no sacrifício único e perfeito. Por isso nós não temos que fazer mais sacrifício, porque o que Ele fez já foi perfeito. Se eu fizer hoje um sacrifício para ser abençoado, eu estou querendo dizer que o que Jesus fez não valeu. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Então tem que tomar cuidado. Alguém ensinar isso para você, ou pregar, ou você tem que fazer um sacrifício. Que aí Deus vai olhar do céu e vai te abençoar. Isso não tem nada a ver mais com o Evangelho. Isso foi outra época. E quem tem dado crédito? Eu tenho feito essa pergunta para mim e para Deus. Senhor, o Senhor tem dado o Evangelho para nós. Será que o povo está absorvendo? Será que as pessoas estão entendendo que o Senhor está, o mover que o Senhor está fazendo? Porque eu vejo isso, irmãos, como um avivamento. Para muita gente, avivamento é barulho, é agitação, movimentos de muitas campanhas, de muitos eventos. E a pessoa olha e fala, puxa, está acontecendo um avivamento naquela igreja. Avivamento é o Evangelho sendo pregado. Pode às vezes até estar no silêncio, na simplicidade, na humildade. Mas se o Evangelho está sendo pregado, se o Evangelho está sendo revelado, devemos considerar, ali está tendo um avivamento. Mas eu tenho feito essa pergunta, será que o povo daqui está percebendo isso? Será que todos estão percebendo que Deus está fazendo, que Deus está dando através das mensagens, das palavras? Eu converso individualmente com algumas pessoas aqui na igreja que estão entendendo e que estão entendendo que Deus está trazendo para nós a luz da glória do Evangelho. Porque o próprio apóstolo Paulo, uma certa vez, ele disse que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando a gente pensa, ouve falar incrédulo, a gente logo pensa que ele está falando das pessoas lá de fora, não? Porque o incrédulo é aquele que recebe a palavra, a pregação do Evangelho, mas não crê. Sabia? Incrédulo não diz respeito a quem está lá fora. Os incrédulos, às vezes, somos nós. Como Tomé, que viu muita coisa, mas foi incrédulo. Então, eu tenho feito essa pergunta, será que o povo está entendendo o que Deus está nos dando? Talvez muitos vão despertar um dia lá na frente e falar, puxa, Deus nos deu e a gente não percebeu, não entendeu. E a gente deixou passar essa oportunidade de entender, de pegar. Não que Deus não vá continuar trazendo o Evangelho. Mas às vezes há momentos, há oportunidades, há fases na vida. Da igreja também, eu vejo isso como uma fase dessa igreja.
Então a gente tem que aproveitar, então a gente tem que dar valor, então a gente tem que dar crédito. E se a gente der crédito à pregação do Evangelho, então o braço do Senhor vai se manifestar. Porque somente através da pregação do Evangelho que os milagres podem acontecer. Não adianta ficar pregando aqui lei de Moisés, rituais do passado, e depois falar agora, vamos orar para Jesus curar. Não, ele não pode, porque não foi pregado o Evangelho. Então, se nós ou qualquer outro pastor ficar pregando qualquer outra coisa, mitos, fábulas judaicas, como o apóstolo Paulo falou para uma certa igreja, o braço do Senhor não vai se manifestar. Porque o Espírito de Deus hoje está na pregação do Evangelho. Até para ser batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo só é derramado quando é pregado o Evangelho. Se ficar pregando outras coisas, o Espírito Santo não batiza, a pessoa não é batizada. Porque o próprio Jesus disse, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então as palavras específicas do Evangelho. Por isso a gente tem insistido em falar do Evangelho. Por isso a gente tem pregado o Evangelho. E eu não vou parar de pregar o Evangelho. Porque foi para isso que eu fui chamado aqui. Amém? E eu quero que você entenda isso. Eu quero que você deseje isso. Como eu falei em cultos anteriores, que você queira ouvir isso. Que você nos cobre aqui. Se um dia eu mudar aqui, ou qualquer outra pessoa vier pregar outra mensagem, eu quero ouvir o Evangelho. Se um dia a gente falar assim, porque você tem que sacrificar, porque você tem que pagar, fazer por onde? Espera aí, não é o que o Evangelho ensina. A salvação não é fazer por onde. As bênçãos que foram derramadas não é fazer por onde. O Evangelho não diz respeito ao que eu faço para Deus. O Evangelho diz respeito ao que Ele fez por mim. É o contrário. A religião sim ensina que é o que eu faço para Deus. O Evangelho diz respeito ao que Ele fez por mim. Eu creio, eu aceito, eu confesso no meu coração. E eu vivo isso. A religião sempre vai ensinar que eu tenho que subir um monte, que eu tenho que me fazer algo para chamar a atenção de Deus. Isso é religião. Isso é do paganismo. Os deuses pagãos eram assim. Até hoje em outras religiões são assim. Tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção dos deuses, para eles virem descer. Alguns falam para o santo baixar. Quem já ouviu essa frase? Porque tem que fazer alguma coisa. O Evangelho não tem nada a ver com isso. Cristo não tem nada a ver com isso. Ele já está aqui. Só para que você entenda, ele não vai descer, ele já está aqui conosco. Não tem essa história, vamos orar aqui, irmãos, até Deus descer. Não, ele já está aqui. Ele mora aqui. Quem entregou tua vida para Jesus? Ele está aí. E é isso que a gente tem ensinado, mas tem muita gente que não tem entendido, não tem percebido, e por isso ele está dizendo, quem está dando crédito a essa pregação do Evangelho?